a reação daquele Pedro que diz: jamais te abandono, jamais te nego. Estou pronto para ir para a prisão, estou pronto para morrer contigo. O texto do versículo 57 nos diz: mas ele negou, mulher, não o conheço. O texto grego ele é mais enfático. Ele diz: não, mulher, não, eu não conheço. Duplamente ele nega conhecer a Jesus. Aquele cara que se vê como está pronto para ir até a morte. Segundo o registro de Marcos, capítulo 14, nos diz: não o conheço, nem sei do que você está falando. Desconversou. E saiu de perto daquela fogueira para distrair. Ele precisava, ele queria o anonimato. E aquela serva colocou isso em ameaça. Não sabemos exatamente o que aconteceu na cabeça de Pedro. Podemos imaginar, você pode imaginar depois. Mas o Senhor falou que ele ia negar 3 vezes, então ele tem uma segunda experiência. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Somando os evangelhos, não é criatividade dizemos que aparentemente aquela serva que reconheceu Pedro continuou a fazer comentários. E ao fazer seus comentários, as pessoas começaram a conversar. E esse homem chega a essa conclusão: ele andava com Jesus. E ele responde: homem, não sou. A primeira vez ele foi surpreendido pela serva. Ele pode dizer: eu não estava preparado. Segundo o registro de João, capítulo 18, diz que eles perguntaram: você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo: não sou. Conforme o relato de Mateus diz que, e ele jurando o negou outra vez. A ideia quando ele diz que ele jura, ele está dizendo o seguinte: que Deus me castigue se eu estiver negando. Eu não conheço. Ele ainda não caiu em si, entramos no 6º ato. E é uma terceira experiência inequívoca. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Dois pontos poderiam fazer com que ele fosse identificado como um galileu. O primeiro era a roupa. E a segunda, o sotaque. Ele não era de Jerusalém. Ele era do interior. Veja, em Mateus 26 nós vemos assim: pouco tempo depois os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar. Pedro falava porta, verde, é um amor. Caipira, é lá de Campinas. É interessante que, apesar dos cuidados dele, ele estava conversando com as pessoas, ele foi ouvido.
A resposta de Pedro, conforme o nosso versículo 60, homem, eu não sei do que você está falando. Curiosamente, o nome de Pedro significa rocha. Ele se via como uma rocha. Mas foi uma serva fazer uma pergunta, virou areia. Foi um homem questioná-lo, se dissolveu. Mateus acrescenta alguns elementos assustadores sobre essa terceira negação. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar. O texto não fala, não especifica a quem ele estava amaldiçoando. Mas parece que ele estava amaldiçoando a pessoa de Jesus. Não conheço. Que Deus tire minha vida se eu estiver mentindo. Estava jurando. Imediatamente, um galo cantou. No que o galo canta, Pedro sai daquela cena e ele vai para a conversa com o Senhor. Ele se lembra do que o Senhor Jesus falou, que ele, Pedro, não é o que ele pensava ser. Ele era alguém sujeito a desfalecer. Era alguém que abandonaria. Era alguém que o negaria. Jesus estava colocando Pedro para olhar num espelho em que ele se enxergava como ele era. Um Pedro segundo a perspectiva de Deus. Não o Pedro que se acha. Não o Pedro que se propõe a ser. Nesse momento, como é que vai a autoestima de Pedro?